sua Bíblia comigo no livro de Evangelho segundo São João. Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Se você já achou, fica de pé onde você está. E eu gostaria de pedir também que, se você não desligou seu celular ou colocou no silencioso, faça isso agora, por gentileza. João capítulo 17. Essa que é conhecida como a oração sacerdotal de Jesus. E eu gostaria de pedir também que, enquanto a gente estiver lendo a palavra de Deus, você não se movimentasse enquanto estivermos lendo a palavra de Deus. Ela merece respeito, nossa reverência. Então você fica ouvindo ou lendo, acompanhando a leitura. E enquanto também estivermos orando, você espera até a gente terminar, se você precisar se movimentar. João capítulo 17 diz assim: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. No mundo ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo.
Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Vamos dizer todos esse último versículo 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te damos graças, porque essa oração feita pelo nosso Senhor Jesus Cristo, ela também foi feita por nós. Ela foi feita por mim. Ela foi feita pelos meus irmãos que estão aqui nessa noite. E nós te louvamos, te agradecemos pela intercessão de Jesus, porque ela é eficaz, ela é poderosa. E o Senhor disse na sua palavra, o Senhor nos acaba de dizer, que o Senhor fez conhecer o teu nome. Senhor, o Senhor disse que o Senhor vai ainda fazer com que o teu nome seja mais conhecido ainda. Então eu oro para que nessa noite esse nome, o nome de Deus, o nome que é sobre todo nome, seja conhecido de cada um nesse lugar. E que as implicações dessa revelação e desse conhecimento se estabeleçam na vida, na prática, no estilo de vida, em cada um aqui nesse lugar, para a tua glória, para a tua honra e para que o mundo creia que Jesus foi enviado. A ti damos a honra e a glória em nome de Jesus. Todos dizem amém, amém. Pode assentar, queridos. Queridos, essa foi uma oração que Jesus fez logo ou um pouco antes dele ser crucificado. Talvez as últimas palavras ou aqueles últimos momentos em que ele esteve com seus discípulos. E é interessante que ele repete aqui nesse texto, ele fala pelo menos 6 vezes, ele menciona a palavra Pai. E ele fala do nome. Versículo 6 diz que ele veio manifestar o nome de Deus entre os homens. A pergunta que nós fazemos é: que nome é esse? Qual foi o nome que Jesus veio manifestar que ainda não era conhecido? O Antigo Testamento revela os nomes de Deus. É muito interessante estudar sobre os nomes de Deus. Se você tem curiosidade de estudar sobre isso, pesquisa sobre os nomes de Deus, ou os nomes redentivos de Deus. Mas que nome é esse que Jesus está dizendo aqui, que vai revelar, ou que tem revelado, ou que tem feito conhecido esse nome aos seus discípulos? Se é um nome que ainda não era conhecido, qual era esse nome? Provavelmente não era, ou não é, o nome que é revelado lá no Antigo Testamento, ou o primeiro deles, que é o nome de Deus chamado Yahvé, cuja transliteração ficou Javé ou Jeová, mais aportuguesado, né? Que significa eu sou, ou como preferem os judeus, chamado de o Eterno. Provavelmente também não foi o Elohim. Elohim é um nome próprio de Deus. Aliás, é um nome que é mencionado logo no início das Escrituras, lá em Gênesis 1:1, quando diz, no princípio criou Deus. Esse nome aqui é o Elohim, que significa aquele que é forte, aquele que é o sustentador de todas as coisas. Também não deve ter sido El Shaddai. El Shaddai é um título de Deus que significa o Todo-Poderoso, ou El Elyon, o Deus Altíssimo, ou Adonai, que significa Senhor Soberano. Tem até uma música, né, que canta, né, que fala desses nomes, né, El Elyon e por aí vai, né. Mas também eu creio que Jesus não estava falando desses nomes que eu mencionei, os nomes redentivos de Deus, os Jeová alguma coisa, né? O Jeová, por exemplo, o Jeová Jireh,
o Deus da provisão. Ou Jeová Rafá, o Deus da cura. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Jeová Tzidkenu, que significa o Senhor é a minha justiça. Ou Jeová Tzavaot, que significa o Senhor dos exércitos. E tem muitos outros nomes que nós poderíamos citar. Entretanto, todos esses nomes já estavam e já foram revelados no Antigo Testamento. E com certeza não era esse nome que Jesus estava querendo revelar aos seus discípulos. Em Lucas capítulo 11, versículo 1, os discípulos se aproximam de Jesus em um determinado momento e um deles pergunta assim: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus começa a ensiná-los e a primeira coisa que Jesus diz é: quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Irmãos, eu imagino que aquilo foi um choque para os discípulos. Sabe por quê? Porque os discípulos haviam sido ensinados, judeus como eles eram, e todo judeu, ainda hoje é assim, o judeu que é ensinado nas Escrituras, eles aprendem a respeitar, a reverenciar o eterno. Eles aprendem desde cedo que Deus é soberano, que Deus é altíssimo, que Deus é todo-poderoso, e eles são ensinados a terem um relacionamento extremamente respeitoso com essa divindade. Como que os discípulos puderam receber essa instrução do tipo assim: você vai agora tratar Deus de Pai, Pai nosso que estás nos céus? Eu creio que isso foi completamente novo para os discípulos, uma vez que isso expressa ou revela aproximação e intimidade com a divindade. Mas é exatamente isso que nessa noite eu gostaria que você tivesse com o seu coração aberto para receber essa revelação da intimidade que o Pai deseja ter com você. Quem entendeu, diga amém. Ele pode ser o Todo-Poderoso, mas eu preciso saber que Ele é o meu Pai. Ele pode todas as coisas, Ele está em todo lugar, Ele tem todo o poder no céu e na terra, mas Ele é o meu Pai. Precisamos olhar para Ele como um Pai, não como um soberano distante. Nós precisamos olhar para Ele todo dia, todo tempo. Todas as vezes que nós olhamos para Ele, nós somos iluminados. Como diz o texto, segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados. Para o que ou para onde você olha, meu querido, minha querida? O que você gasta, quanto tempo, para onde você fica olhando? Porque para lá onde você olha, para onde você gasta tempo olhando, você vai ficar parecido com essa coisa que você olha. Se você olha para as suas próprias preocupações, você vai ficar parecido com uma preocupação. Se você fica com medo, olhando para os medos, com medo da vida, com medo das coisas, você vai ficar parecendo um medo. Mas se você olhar para Jesus, você vai ser iluminado e vai ficar parecido com Ele. Você vai sendo transformado de glória em glória, de fé em fé, na sua imagem. Você vai ficando parecido com Jesus, semelhante a Jesus, parecido com Ele. Quem entendeu, dê glória. Foi assim que Jesus começou a ensinar aos seus discípulos a oração do Pai Nosso. Os discípulos, diz o texto, que foram guardados no nome do Senhor, no nome do Pai, porque eles entenderam, começaram a entender essa proximidade, que Deus é Pai, e Ele pode até nos disciplinar, Ele pode até nos corrigir, mas Ele continua sendo meu Pai. Ele é o meu Pai. João 17:11, o versículo 11 do texto que lemos diz: Pai Santo, Jesus diz: guarda-os em teu nome que me deste. Que nome é esse? Esse nome é o nome do Pai. Como eu falei, 6 vezes Jesus repete o nome Pai. Quando você sabe que tem um Pai, você não fica com medo da vida. Quando você sabe que tem um Deus que é seu Pai,
Você confia que Deus vai fazer o que está ao seu alcance e está tudo ao alcance dele para abençoar e cuidar da sua vida. Quem recebe, diga amém. Os discípulos tiveram então que mudar a sua forma de pensar. E eu quero profetizar nessa noite que você também vai mudar a sua forma de pensar, a sua forma de ver Deus. Tem pessoas que olham para Deus apenas como alguém distante, alguém carrasco, severo, juiz, que tem todo o poder e pode matar, e pode jogar no inferno, e pode fazer todas as coisas, e as pessoas se afastam de um ser perigoso como esse. Mas Jesus, queridos, veio revelar um nome que os nossos antepassados não tiveram o privilégio de ver e de receber. Davi não teve o privilégio de receber esse nome que você recebe, a revelação desse nome. Moisés teve a revelação das tábuas da lei, mas ele não teve a revelação do Pai que você tem. Os profetas profetizaram o futuro, profetizaram a vinda do Messias, mas eles não tiveram a revelação do Pai que Jesus veio ensinar e que você tem hoje. Além de Moisés, irmãos, Deus era mais parecido com esse juiz severo, distante, olho por olho, dente por dente. Não havia graça, não havia nada disso. Havia somente a lei. Jesus veio revelar um coração paterno, um pai que deseja cuidar e abençoar os seus filhos. Quantos filhos tem aqui nessa noite? Vai dar um aplauso, esse pai é maravilhoso. Isso era revelado, essa ansiedade com Deus era revelado, por exemplo, no dia do Yom Kippur. Era o único dia, um dia só no ano, onde o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para oferecer um sacrifício por todo o povo. Eu imagino que naquele dia era um estresse muito grande, porque se o sumo sacerdote entrasse no Santo dos Santos em pecado, ele podia ser fulminado. Se ele fizesse alguma coisa errada ali dentro, ele seria também morto. É tanto que eles desenvolveram um mecanismo de tirar, eventualmente, um sumo sacerdote que havia sido morto lá dentro. Eles amarravam uma cordinha aqui na cintura do sumo sacerdote, e ele entrava lá e todo mundo ficava lá fora, ansioso. Será que Deus vai aceitar a oferta? E o sumo sacerdote entrava, e a cordinha, né, eles entravam e a corda ia lá com ele também amarrado. E depois de algum tempo, quando o sumo sacerdote saía, que todos ao redor do templo viam que o sumo sacerdote havia saído vivo, todo mundo gritava, ovacionava, uhul, Deus aceitou nossa oferta, estamos salvos, mais um ano de paz, mais um ano de perdão. Irmãos, diz a cultura, diz a tradição, que o sumo sacerdote ficava tão ansioso no dia anterior ao dia de Yom Kippur, que todos os sacerdotes não dormiam e nem deixavam o sumo sacerdote dormir para não pecar de noite sonhando. Você imagina, esse sumo sacerdote entrava nesse lugar feliz da vida? Ele entrava se pelando de medo. Pode ser o último dia da minha vida, se despedir da esposa, dos filhos. Gente, foi bom, não sei se eu volto, né? Era assim que eles viviam, era um tempo de tensão. E agora chega Jesus para esses discípulos que cresceram vendo toda essa dinâmica, toda essa prática. E Jesus chega agora e diz: olha, esse Deus, essa eterna providência que está ali representado em cima da arca do testemunho, no lugar chamado propiciatório, cuja reverência deve ser total, e que se alguém aparecer na sua presença em pecado pode ser fulminado. De repente, Jesus diz: você vai chamá-lo agora de Pai. Do que você tem chamado a Deus? Soberano. Quando seus filhos eram pequenos, como é que eles faziam? Estou falando isso porque os meus já estão grandes, né? E eu me lembro dos meus filhos pequenos. Se você tem filhos pequenos e vai ter ainda, em nome de Jesus, né, vai acontecer isso.
Quando seus filhos estavam assim passando algum problema, assim, alguma dificuldade, ou estavam assustados com alguma coisa à noite, como é que eles faziam? Você tinha ensinado eles a falar assim, está lá tendo uma ansiedade, alguma coisa assim, um medo de alguma coisa, né? E os filhos falavam assim, ó tu, soberano Senhor, que habitas no quarto ao meu lado, poderias dignar-te vir socorrer-me? Era assim que você fazia? Você corria, os filhos corriam para sua cama, invade sua casa, abre a porta, nem bate, se joga em cima da cama, fica lá, porque ali é lugar de aconchego, sabe que ali está o pai, ali está a mãe. É assim que Deus, é assim que Jesus está dizendo para mim e para você, corra para os braços do Pai, porque Ele tem prazer em abraçá-los e a recebê-los. Me lembro de um dia, eu acordei de noite, na madrugada, não sei que horas era, 3, 4 da manhã, e eu estava assim com um braço, dormindo, e eu acordei de repente e vi um corpo assim, né, minha esposa do lado e um corpo no meio aqui. Eu falei, meu Deus, quem é o intruso que chegou aqui? Quando eu olhei, era um dos meus filhos. Levantou de noite, não sei que horas, chegou no meio da cama da gente e bufo, se deitou lá e estava todo esparramado. Em cima do meu braço dormente, e começou a doer. E eu olhei aquele negócio, eu falei, ai meu Deus, eu vou aguentar essa dormência, que meu filho estava ali, dormindo profundamente, porque ele correu para os braços do pai, para o braço da mãe. E eu não sei quanto tempo eu fiquei com aquele braço doendo, pesado, e eu digo, eu não vou nem mexer para não acordar, porque é assim que Deus deseja que você e eu façamos com Ele. A expectativa que Deus tem a nosso respeito é que a gente corra para Ele, não corra dEle. Mas quantos de nós tem corrido dEle? Deus deseja que você corra para Ele. 1 João capítulo 3, versículo 1, o apóstolo escreve assim, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Eu vou ler de novo para ver se você se alegra mais. Ele está falando do grande amor que Deus tem nos concedido, que o Pai tem nos concedido, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Você foi chamado filho de Deus, você é filho de Deus. Você tem um Pai que quer se relacionar com você. Um dia foi feita uma pesquisa com adolescentes ingleses que cometiam crimes. E alguns dados foram interessantes. Primeiro, descobriram que 60% deles tinham parado de estudar. Mas, previsível. 85% deles usavam drogas. Mas o dado que mais chamou a atenção é que 95% daqueles adolescentes delinquentes não tinham nenhum relacionamento com seu pai. Viviam uma relação ausente. Irmãos, é por isso que o diabo quer destruir a figura do pai. O diabo quer tirar o pai de casa. Deus não se revelou como mãe, Deus se revelou como pai. É claro que Deus não tem sexo e não tem predileção pelo pai, não é isso, mas a figura, é a revelação que nós temos. Centenas e centenas de vezes Deus é revelado nas Escrituras como Pai, mas é o Pai que muitas vezes abusa, é o Pai que abandona, é o Pai que sai de casa, que troca a família por outra, é o Pai que maltrata muitas vezes os filhos. Raramente as mães fazem isso. Quando há uma separação, misericórdia, o que acontece em 99% dos casos? A mãe fica com os filhos. E o sem vergonha do marido, do pai, vai para uma nova aventura. São pais que fazem isso, porque há uma guerra do diabo para destruir essa figura do pai, para que você tenha dificuldade com ele. Quando um pai não representa bem o papel do pai celestial, nós podemos ficar bloqueados. Me lembro de uma vez, estávamos fazendo um trabalho de despertação. E essa pessoa, na hora de falar sobre perdoar o seu pai, a gente descobriu que ela tinha muito problema com o pai. E ela, na hora de perdoar o seu pai, ela não conseguia falar isso.
ela travava, a língua travava. Mas por que você não consigo? Por que você não consegue? Eu não sei. O relacionamento era tão bloqueado, tão travado, que ela nem conseguia pronunciar a palavra pai. Pessoas que não conseguem ver a Deus como pai, queridos, por causa do trauma, e por causa disso vivem assustados com a vida. Vivem assustados com o amanhã, com medo. Meus queridos, Deus, o Pai, não nos deu espírito de covardia nem de temor. Deus, o Pai, te deu um espírito de quê? De adoção. Você foi mais do que adotado. O texto de Romanos 8,15 diz: você não recebeu o espírito de escravidão para viverdes outra vez. Por que Paulo está dizendo outra vez? Porque nós vivíamos assim no passado. Como nós vivíamos? Com medo, como escravo, com medo do futuro, com medo do presente, com mais medo ainda do passado. Mas Deus não nos deu esse espírito de escravidão para vivermos atemorizados, mas você recebeu, diga, eu recebi. O espírito de adoção, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. Irmãos, essa palavra adoção aqui é mais do que adoção. Essa palavra seria melhor traduzida como filiação. O Espírito Santo gerou em você um filho de Deus, adotado na família cristã, na família de Deus. E o apóstolo Paulo faz questão de escrever isso aqui em hebraico. Essa palavra Abba é a palavra hebraica para pai, mas mais do que pai, é a palavra paizinho. Talvez no nosso nordestinês aqui fosse mais apropriado traduzir como painho. E Paulo escreveu em hebraico, sabe para quê? Para que em todas as línguas que a palavra de Deus for traduzida, essa palavra continua sendo Abba, Pai. E se você for em Israel agora e ver crianças brincando, e uma hora eles vão chamar Abba. E quando elas estão chamando Abba, elas estão chamando por seu pai, e estão chamando paizinho querido, meu papai, eu sei quem ele é meu Deus, é meu pai, é meu paizinho, é ele, você pode dar um grito de júbilo. Você recebeu esse espírito de adoção, de filiação. Por isso que nós precisamos viver nessa liberdade do espírito, querido. Só os filhos têm liberdade de pedir. Você sabe que tem gente que tem dificuldade de pedir a Deus? Não se acham dignos, não se acham no direito, se acham muito em débito, não conseguem orar, se sentem tão detonados, em débito completamente. Se você é filho, se você é filha, você não tem que convencer a seu pai para que ele lhe abençoe. Ele já deseja fazer isso. Então, quando você vai a Deus, saiba que Ele está ansioso para abençoá-lo. Salva a pátria aqui, fala pelo menos amém aqui. Amém, tudo para você, em nome de Jesus. Tem gente, irmãos, quando ouve o telefone tocar, já fica pensando, meu Deus, o que foi? Aconteceu uma tragédia. Gente que fica sempre esperando o pior. Um dia a gente brinquei, né? Que tinha não sei quem foi que lembra dessa história aqui dos meninos da banda. Que hoje eu já deixei essa mania, mas eu tenho mania de ficar passando a mão assim na barba, né? Aí um falou assim, rapaz, quando o pastor começa a passar a mão na barba assim, quer dizer que vem bomba por aí. Ele vai pegar alguém. Aí eu falei assim, rapaz, por que você, ao invés de pensar o pior, por que você não pensa assim, caramba, o pastor começa a passar a mão na barba assim, ele está recebendo uma revelação nova, está recebendo algo de Deus e ele vai compartilhar com a gente. Você percebe a diferença? Irmãos, eu já passei por isso.
Começo da igreja, o irmão chegava assim, pastor, eu queria falar com o senhor. Eu já pensava, vai embora, vai deixar a gente, vai abandonar a igreja. Aí, depois que eu comecei a ter a revelação do amor de Deus, do Pai que Ele é, eu comecei a me preocupar com isso. Pastor, eu quero falar com você. Pois não, querido. O que você deseja? E, claro, irmãos, que já tem gente que, pastor, eu acho que eu vou para outra igreja. Meu querido, vai na bênção. Eu não quero que você vá, não. Mas vá em paz. E olha, aquelas portas ali estão abertas para você sempre. Se um dia você voltar, volta. Nós vamos te receber de braços abertos. Não fico feliz com isso, mas não fico em crise. Por quê? Porque eu tenho um Pai. E para um que sai, Deus manda 100. Amém? Glória a Deus. Não fica preocupado com o que está acontecendo, queridos. A palavra de Deus diz em Salmo 127, versículo 2, que aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando por você. Enquanto você está dormindo, Deus está fazendo algo para mexer nas coisas, está preparando as coisas para quando você acordar, está tudo pronto para você. Você é filho, você não é bastardo, você não é uma qualquer, você é filho, você é filha. Quero terminar com esse texto de O Filho Pródigo. Todos aqui conhecem a parábola do filho pródigo. Mas a maioria das vezes que nós lemos esse texto, ou até já pregamos, a gente prega muito em cima dos filhos, né? Principalmente do pródigo, que foi embora, desperdiçou tudo e depois volta. Mas se você prestar atenção, querido, essa parábola não tem a intenção de mostrar a atitude dos filhos, nem do pródigo que foi embora e depois voltou, e nem do mais velho que ficou e estava todo encrencado. Jesus tinha uma intenção clara de revelar o coração do Pai quando ele ministrou essa parábola. Senão você veja o seguinte, é claro que aquele filho mais novo pediu a herança antes do pai morrer, e toda vez que um filho pede a herança antes do pai morrer, ele está dizendo que quer que o pai morra. E mais ainda, ele não pediu a herança para construir algo, para começar a desenvolver alguma coisa, ele pediu para gastar. Ele pediu para esbanjar, e mais ainda, pior ainda, ele entendeu que ele só podia gastar e se deleitar e gozar essa vida se fosse longe da casa do pai. E assim ele vai, desperdiça tudo e acaba cuidando de porcos. Irmãos, a audiência de Jesus naquela hora, para quem ele contava a parábola, era de judeus. E porcos para os judeus são abomináveis, são um bicho imundo. Jesus disse que ele foi lá para cuidar de porcos e comer da comida dos porcos. É o mais baixo grau de degradação de uma vida de uma pessoa. Jesus diz, olha, esse rapaz chegou nesse ponto. Mas ele volta, irmãos, eu não sei, o texto não diz se aquele menino volta de fato arrependido. Dá a impressão que sim, mas talvez ele tenha voltado, não é porque estava com fome, né? Não importa, ele voltou. O pai não pergunta quais são suas motivações, o pai o recebe com alegria. Porque o filho diz, na casa do meu pai tem muita gente comendo de tudo, eu estou aqui passando fome, eu vou embora, vou dizer, pequei contra ti, ele volta, o pai abraça, manda matar o bezerro cevado, dá uma festa, porque é assim que a gente faz com os pródigos, irmãos. Já teve pródigos que voltaram aqui e disseram, pastor, o senhor me aceita de novo? Eu falei, querido, nós vamos dar uma festa para receber você. Quem entendeu isso? É claro que às vezes tem os filhos mais velhos, né, que ficam indignados. O filho volta, saiu por aí, falou mal, não sei o quê, fez bobagem, depois volta, e a gente recebe ele de braços abertos. Não é justo isso, estou aqui já há muito tempo e não deram uma festa para mim. Espírito de irmão mais velho, né? Ou então é aquele que no jejum, na estação de jejum, o camarada disse, pastor, não acredito. Esse sujeito, esse abençoado no jejum, sabe qual foi o jejum que ele fez? De ginástica.
E Deus abençoou ele, olha lá, mas Deus não é justo fazer um negócio desse com ele, rapaz. Eu fiz todo o jejum, emagreci, estou aqui, cadavérico, e Deus não me abençoou ainda. Sabe, querido, Deus está com o coração aberto para os dois, para você, para o que jejuma, para o que não jejuma, para aquele que tem o coração voltado para Ele. E ali o que acontece? Deus começa, Jesus começa a ensinar sobre o coração daquele pai. Porque o Senhor vai suprir, meu querido, sua vida, vai suprir suas necessidades segundo a sua riqueza e não segundo a sua necessidade. Filipenses 4,19 diz: o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. É segundo a sua riqueza. Diz que o imperador Alexandre o Grande, um dia passando pelas ruas, abordou um mendigo que estava sentado e tirou uma moeda de ouro e deu para aquele mendigo. E um assistente de Alexandre falou: mas, imperador, se eu desse uma moeda de prata era mais apropriado para esse mendigo. Aí o Alexandre teria dito: pode ser apropriado para ele, mas para mim é mais apropriado dar uma moeda de ouro. Quando você pede para Deus, você não pede para alguém que vai fazer conta se tem limite, se seu crédito está limitado. Você vai pedir para alguém que vai segundo a sua riqueza. Você tem ideia da riqueza de Deus? É esse padrão que Ele vai abençoar você. É esse padrão que Ele tem para você, meu querido. Você foi redimido segundo a riqueza da sua graça. Qual é o coração do Pai, querido? Sabe qual é o coração do Pai? Versículo 20 do capítulo de Lucas 15. Diz que quando o filho apareceu longe, o pai se levantou e vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Essas são 3 características que eu quero terminar contando para você. Primeiro, o pai se compadece do filho. O coração do pai é compassivo. Todos os dias o pai olhava o caminho esperando o filho voltar. Sabe, irmãos, é difícil quando a gente recebe de volta um pródigo desse que algumas pessoas preferiam chamar de pilantra. O mundo acha até nobre quando a gente perdoa uma vez. Mas quando a gente começa a perdoar 2, 3, 4, aí eles começam a achar que a gente é uma bestalhada. Não é verdade? Esse é o coração do Pai. Um coração que se compadece do seu filho. Deus nunca vai perguntar: por que você me deixou? Por que você fez isso? Se você volta com o coração quebrantado, Ele tem prazer em receber você. A segunda coisa que nós aprendemos com esse texto é que o pai corre em direção ao filho. Diz o texto que ele corre. Irmãos, tem 2 palavras no grego utilizadas para falar sobre correr. Uma delas é o correr naturalmente, dar aquela carreirinha e tal, né? Existe uma outra palavra que é correr apressadamente, correr em disparada. Essa palavra que é usada aqui, que o pai, quando viu o filho voltando, ele correu em disparada em direção ao filho para o abraçá-lo. Você lembra daquela época que não tinha calça comprida? Como é que eles usavam? Usavam aqueles roupão, né? Comprido, vai até os pés. Como é que alguém consegue correr com aquilo? Não consegue. Como é que consegue? E para fazer isso, teve que mostrar suas intimidades. Além do mais, não era apropriado para um ancião sair correndo dessa maneira por aí. Mas o pai fez isso por amor a seu filho. É assim que Deus corre em direção a você, meu filho, minha filha. Ele corre em direção a você. E terceiro, o pai o abraçou e o beijou. Imagina aquele menino fedendo a porco. Que ele vinha lá dos porcos, fedendo. Talvez
você, querido, nunca tenha sido abraçado. Por isso que nós somos uma igreja abracional. Queremos abraçar. Há um poder no abraço, você sabia disso? Há um poder no abraço. Se deixe abraçar, meu querido. Abrace mais. Abrace mais. Se deixe abraçar mais. O abraço cura. Jesus veio revelar o coração desse pai. Você pode chamá-lo de Abba, Pai, Paizinho, Painho. Mateus 7,11, Jesus disse: vocês são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai dará boas coisas aos que lhe pedirem. Irmãos, Deus é um Pai que está interessado em levar você até a linha de chegada. Vencedores no reino de Deus não são aqueles que chegam em primeiro lugar. Vencedores no reino de Deus são todos aqueles que cruzam a linha de chegada. Você pode até chegar em último, mas você é vencedor. E o Pai está interessado em levar você a romper essa linha de chegada. Quantos entenderam?